Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto domingo da Páscoa. Estamos juntos, levando a palavra, o pão da palavra de Deus a vários corações. Se possível, comenta aí embaixo, dê o seu like, para que esse canal se torne mais relevante. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa, sou da Arquidiocese da Paraíba, aqui da cidade de João Pessoa. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Olha, você não está sozinho. Por maior perturbação que existe no seu coração, Deus mora dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus e peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Rezaremos de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, versículo 43 ao 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes na cidade. Provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 99, 100. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai ao Senhor Deus da terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, do versículo 14 ao 17. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então, um dos anciãos me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai.
Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Chegamos ao quarto domingo da Páscoa. Hoje celebramos também 59 anos da vivência do Dia Mundial pelas Vocações, instituída pelo Papa Paulo VI no ano de 1964. Hoje a liturgia nos convida a fazer vivência no Evangelho de João, no capítulo 10. Quem está nas mãos do Pai, nada pode temer. Nas mãos significava dizer, na tradição bíblica judaica, que o domínio sobre alguém ou sobre alguma coisa estava firme. Jesus não se apresenta mais apenas como o pastor enviado por Deus, mas deixa claro que ele mesmo é o Deus que se fez pastor para dar vida por mim, por você e por todas as ovelhas. Nessa parte final desse evangelho, que faz o discurso do bom pastor, Jesus ele sublinha um aspecto que até então não tinha aparecido. Ele fala tão claramente, tanto o Pai como ele tem as ovelhas em suas mãos. E ninguém pode arrebatar as ovelhas que estão nas mãos de Jesus. Ele diz, eu sou o bom pastor. Sem dúvida, o bom pastor é a inspiração. O bom pastor, ele é o modelo perfeito para toda vocação sacerdotal, religiosa, laical. Jesus nos apresenta e nos pergunta. A comunidade toda reunida diz assim, gente, você é mesmo o Messias? E Jesus diz assim, até quando vocês vão ficar me perguntando, vão ficar com dúvida? Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que veio restaurar todas as coisas. Jesus diz mais uma vez eu vos digo, eu falo e vocês não acreditam. Quantas vezes eu vou falar para vocês acreditarem? Será que nós somos pessoas difíceis demais? Será que a gente vive questionando demais a palavra proclamada? Será que Deus, ele já não nos deu a resposta que eu e você nós precisávamos? Mas aquela resposta que Deus nos deu não agrada o meu coração, nem o seu coração? Será isso? Nós temos que dar passos da fé, para não nos tornarmos surdos nem cegos. Jesus diz, a obra que eu faço dão testemunho de mim e do meu Pai. Os sinais, os prodígios, os milagres, todos veem. Quando Deus fala para mim, para você, fala para nós, ele fala primeiro o pão da palavra. Aquela voz interior que chega até nós, que é o Espírito Santo. Daí nós temos o livre-arbítrio de escutar ou não a voz de Deus. Jesus fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz, porque eu sou o bom pastor. Coloca-se diante da figura de Cristo pastor e reconhecer a nossa vocação, a nossa primeira vocação de estarmos nos braços do Pai. Se alguém quer me servir, siga-me, de Jesus, lá em João no capítulo 12. Nós somos chamados ao serviço. Ser do rebanho de Jesus é ser servidor da vida. Esta é a maior prova que nos deixa como autênticos servidores. Pois nós escutamos a voz do pastor e ele não vai nos deixar, ninguém nos arrebatar de suas mãos.
Santo Agostinho diz uma frase que eu acho muito bonita: Jesus é muito difícil de seguir, mas é impossível de deixar. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos aqui Paulo e Barnabé reunindo toda a cidade para evangelizar. Primeiro ele vai evangelizar os judeus da diáspora, aqueles povos que viviam fora da Palestina. Então a pregação dos apóstolos, de Paulo e Barnabé, ele exorta que todos permaneçam na graça de Deus. Isso é, permaneçam escutando a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus se enchem de inveja e desfaz tudo. Que tristeza, né? Será que na nossa comunidade existe também pessoas invejosas? Pessoas que querem atrapalhar a divulgação do Evangelho? Todo canto tem, né? Todo canto. Tinha na época de Jesus, tem na nossa época também. Paulo diz que veio para evangelizar os judeus. Mas como eles se recusaram, eles vão evangelizar agora os pagãos. Como diz lá em Isaías, no capítulo 49, versículo 6. Que fala da luz a luz de Deus para todos os povos. Hoje o Salmo 99, 100, saber que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o quê? O seu povo e o seu rebanho. Apocalipse hoje no capítulo 7, é isso que vai confirmar João para nós. O apóstolo João diz assim: nos abre a cortina do céu, mais uma vez, e nos mostra como é que vai ser a nossa vida no tempo glorioso. Se você tem dúvida, como é que vai ser quando eu passar dessa vida para a vida eterna? Leia Apocalipse no capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17. João olha e nos mostra uma multidão de quem? De santos. Aonde? Na presença do Pai. Os santos que amaram a Jesus aqui nessa terra. São pessoas de todas as nações, incontáveis. Nos lembra o cumprimento do que fez Deus a Abraão. A salvação em Cristo não só é para um, não só é para mim nem para você, é para todos. Deus, Ele amou, foi o mundo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Está lá em João, no capítulo 5, né? E hoje nós vemos também o ramo das palmeiras, é um sinal que todos nós somos vencedores. Deus está com Ele e Ele está com Deus. Essa multidão de pé diante do trono do Cordeiro são todos que sofreram pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e combateram o bom combate, todos que guardaram a sua fé. Então, elevemos a Deus ao céu, a nossa oração, rezemos por todas as famílias nessa época, nesse dia, nesse domingo destinado às vocações. Rezemos por todas as paróquias, todas as igrejas, todos os pavilhões dos hospitais. Rezemos pelas crianças, a fim de que todos cresçam na sua vocação destinada conforme o coração de Cristo. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães biológicas ou espirituais, mas que peregrinam nesse mundo, educando com amor e com carinho os seus filhos. Deus os pague por todo o amor. Parabéns, mamãe. Peçamos a Deus a graça da docilidade em nossos corações, para que nós possamos seguir o Senhor e que tenhamos também obras de fé para professarmos diante de muitos ainda aqui nessa terra. O céu começa aqui nessa terra. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Deus abençoe.